Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Estamos aqui mais uma segunda-feira, diretamente do Facebook, do Centro Espírita Paulo de Tarso, de Três Pontos, Minas Gerais, para mais um dia de estudo sobre a mediunidade. Nós estamos no programa 2 do livro Mediunidade, Estudo e Prática. E a gente está no módulo 3. Vamos iniciar com uma oração, pedindo à espiritualidade superior, pedindo aos nossos mentores, pedindo a Deus, pedindo a Jesus, que possa nos proteger, que possa nos amparar, que possa estar conosco em todos os momentos dessa nossa live, para que todos os entendimentos, todas aquelas coisas que a gente precisa saber, possa abrir canais no nosso cérebro para que a gente possa compreender tudo isso e poder trabalhar todas as coisas que nós vamos aprender hoje na nossa vida diária. Lembrando que a mediunidade é uma capacidade inerente a todos os seres humanos e que nós precisamos aprender a lidar com ela. Assim como uma criança tem que aprender a lidar com os objetos que são entregues, com as coisas, com as situações que são passadas, pelas quais ela vai passando, ela tem que aprender a lidar com. Nós também precisamos aprender a lidar com a nossa mediunidade. Que isso seja um aprendizado claro, fácil, progressivo e que ajude e contribua para a nossa vida diária. Me coloco agora à disposição da espiritualidade para ser, então, instrumento para levar para vocês as informações de hoje. Assim é, que assim seja. Vamos lá, então. A gente está no módulo 3 do programa 2, no tema 3. O módulo 3, ele trabalha a comunicabilidade com os espíritos. Aí vem o tema 3 falando sobre etapas do esclarecimento dos espíritos pelo diálogo. Nós começamos esse módulo semana passada. Etapa inicial: ouvir o espírito e identificar as suas principais dificuldades. Etapa intermediária: esclarecer e apoiar fraternalmente o espírito. E etapa final: conclusão do entendimento. Então, assim, quando nós estamos na mesa mediúnica e os espíritos, então, vêm para se comunicar, existe aquele primeiro momento em que a apresentação, a pessoa que está ali à frente da mesa, ela vai se apresentar, vai perguntar qual que é a necessidade do espírito, dependendo da dos seus sentimentos, ele vai respondendo isso, né? Vai respondendo isso para as pessoas que estão em torno da mesa. Ah, não, eu não queria estar aqui, ou então, eu vim porque eu senti oração. Cada um vai falar alguma coisa que vai mostrar o porquê deles estarem ali naquele momento na mesa mediúnica. E a etapa final, que é a conclusão do atendimento, a gente sempre espera que com o envio desse espírito para o mundo espiritual, a partir da vontade dele, com a necessidade, com a vontade de aprender, de se aprimorar e de evoluir. Mas, às vezes, o espírito também tem que ser levado com... adormecendo, né? Fazendo com que ele possa, então, ser encaminhado para um hospital espiritual, na colônia, em algum lugar, para que ele possa, então, ter esse entendimento. Então, é a etapa final, que a gente espera que ele seja conduzido e encaminhado com graça, com leveza, com harmonia, pela própria vontade dele. Mas, às vezes, não é assim que ocorre, né? Ele, às vezes, tem que ser encaminhado com alguma coisa que o faça dormir, para que ele possa caminhar e depois acordar no hospital e possa ser, então, instruído a partir disso. Se ele chega na mesa mediúnica, é porque já tem ali um processo, né? Mesmo que ele esteja ainda muito rebelde, que ele esteja ainda muito reticente com relação a essa ida para o mundo espiritual, se ele chegou até ali, porque já tem um toque da espiritualidade que, olha, é só agora fazer o arremate final para ele poder ser encaminhado.
Então, vamos olhar as etapas uma por uma. Então, vamos observar as etapas uma a uma cuidadosamente. Então, primeira etapa inicial: ouvir o espírito e identificar suas principais dificuldades. O espírito chegou, deixa ele falar, colhendo as informações, identificando problemas, características individuais. Se ele perguntar onde ele está, a gente responde. Fazer perguntas esclarecedoras, se necessário. Caso não consiga reconhecer o seu principal problema, manter-se no foco do problema apresentado é a melhor forma de auxiliar. Ficar atento às ideias fixas que podem dificultar essa comunicação. O esclarecimento doutrinário, em 3 etapas, não deve ultrapassar o tempo de 60 minutos. Segundo o opúsculo Orientação ao Centro Espírita da FEB, referenciando em orientações e esclarecimentos dos benfeitores espirituais. Às vezes, a mesa mediúnica, a gente mora lá 1h30, 1h40, mas de atendimento efetivamente, geralmente é 1 hora mesmo, viu? E assim, é muito curioso, porque quando chega próximo dessa 1 hora, parece que as coisas já vão se acalmando e se encaminhando. Não precisa ter relógio para regular isso. A própria espiritualidade vai regulando isso de uma maneira bastante leve. E o dirigente da mesa sente isso e vai falando assim, está na hora de terminar, vamos terminar. E a coisa vai terminando, vai acontecendo naturalmente, não tem nada que seja forçado, né? Então, essa é a primeira etapa, portanto. Etapa intermediária, esclarecer e apoiar fraternalmente o espírito. Assim que o doutrinador perceber a problemática do espírito, começa o esclarecimento doutrinário propriamente dito. O diálogo não deve ser longo, nem excessivamente curto. André Luiz diz isso lá no livro Desobsessão. Recomenda até uns 10 minutos. E como eu disse, tudo muito... Esses tempos não são contados no relógio. A própria espiritualidade que está ali responsável pelos trabalhos, ela vai... É como se ela desse esse limite para a gente, sabe? Na hora, o próprio esclarecedor que está ali, ele consegue perceber a hora de começar, a hora de deixar falar, a hora de interferir, um momento em que deve terminar também aquele diálogo. Não precisa marcar nada no relógio, não precisa ter essas coisas muito meticulosas, né? A gente pode deixar as coisas acontecerem de uma maneira bem natural, porque a própria espiritualidade fica de olho nessa questão do relógio aí. Deve-se evitar múltiplas manifestações psicofônicas ao mesmo tempo. Então, a gente até já falou sobre isso. O doutrinador, ele precisa educar os médiuns e também os espíritos que estão se apresentando. Porque quem domina ali, quem tem que estar ali, dominando é uma palavra meio ruim, mas quem tem que estar com todas as percepções claras é o médium. O médium precisa estar com essas percepções bem acirradas ali no momento da recepção do espírito por psicofonia. Então, se já tem um irmão se comunicando, o médium precisa segurar para, na hora oportuna, se manifestar. Ele não pode passar por cima do outro. O médium tem que ter essa clareza quando ele vai para a mesa mediúnica já. Então, mesmo que o espírito esteja ali falando, ele se mantém quietinho. Agora não é a hora. Agora não podemos falar. Agora temos que ficar quietos. Isso tudo no pensamento, né? Se comunicando com aquele espírito ali que está apressado. Quando o outro médium, né, encerrar a comunicação, o doutrinador enviar o espírito para a luz lá, para onde quer que seja, para a colônia, enfim. Aí sim, o outro médium vai se manifestar. E um por um. É muito importante isso, porque senão o doutrinador ele fica tendo que atender 2 pessoas ao mesmo tempo e não dá para dar atenção total nem para um e nem para outro. Ou então ele tem que escolher um dos 2 para dar atenção total. Aí o outro pode se sentir menosprezado. São pessoas. A gente tem que lembrar que os espíritos são pessoas como nós, e que querem atenção tanto quanto, sim? Então, assim como a gente quer atenção, a gente quer ali que as pessoas fiquem atentas ao que a gente está falando, os espíritos também querem. Por isso tem que ser um de cada vez. E o médium tem que ter essa disciplina.
O médium tem que ser bem disciplinado para poder compreender que ele só pode deixar o espírito se manifestar quando o outro terminar. Eu também já comentei com vocês que houve casos em que, por exemplo, um espírito vinha e num outro médium vinha um junto. Era um que estava, um parzinho que estava sempre junto, dois amigos, um casal, duas mulheres, uma mãe e uma criança, e falando, um se comunicando com o outro. Aí o doutrinador tem que ser muito hábil, né, para dar atenção para os dois, mas para ver o mais necessitado, aquele que é o líder maior, para ele levar o outro junto com ele, porque aí você trabalha os dois ao mesmo tempo. Mas essas são exceções, não é a regra. Não se deve induzir direta ou diretamente os médiuns a receber essa ou aquela entidade. Então, assim, na mesa mediúnica, até o doutrinador nem tem tempo para isso, porque os atendimentos vão sendo muitos, né? Então, não tem assim de falar, esse médium tem que receber esse espírito. Não é o doutrinador e ninguém que está ali na mesa que vai fazer essa escolha. É a espiritualidade responsável pela mesa mediúnica que já vai destinar tudo para cada um. Então, nós não devemos nos intrometer nisso. Cada um ali vai ter já o espírito destinado para receber e para fazer o acompanhamento dele. Então, a gente não deve indicar nem direta nem indiretamente nada. É importante ler atentamente alguns pontos destacados na página 181 do programa 2 do módulo 3. Vamos ver aqui o que ele fala nessa página. Quando ele trabalha o conceito de intuição, que nós trabalhamos semana passada. Então, essa questão da intuição, ela vai ser muito forte na mesa mediúnica, e o doutrinador, ele tem essa intuição muito aflorada, principalmente na hora lá da mesa mediúnica. Então, trabalhar mesmo com essa intuição para que tudo ocorra de maneira bem tranquila. Esse momento intermediário é um momento da intercomunicação, em que o doutrinador vai conversar com o espírito que está ali recebendo auxílio e vai, então, buscar esse encaminhamento dele. E a etapa final, que é a conclusão do atendimento. Passado o momento da argumentação doutrinária e o entendimento, e o atendimento propriamente dito, encaminha-se para o encerramento do diálogo, propiciando o afastamento do espírito manifestante. Frases indicativas de despedida, quando o espírito, ele mesmo tem aquele intuito de ir para o mundo espiritual, de experimentar uma coisa nova, de ter uma vivência diferenciada. Então, uma frase de despedida, vá com Jesus, que Jesus te acompanhe, né? Tem pessoas que te amam ali, te esperando, se a gente visualizar alguém. Indução ao sono, quando o espírito está com muita dor, ou quando ele está muito rebelde, a gente pode induzir ao sono. Encaminhamento pelos benfeitores espirituais presentes, quando ele está muito, muito, muito rebelde, a gente pode pedir aos benfeitores espirituais que fiquem ao lado dele, e o coloquem numa maca, em algum lugar para que ele possa ser levado. Ou então, quando ele está sentindo ainda muita dor também, pedir a ajuda dos enfermeiros ali, disponíveis para poder fazer esse encaminhamento, ajudar nesse encaminhamento. Prestar esclarecimento respeitoso de motivos que obrigam ao afastamento, como desgaste energético do médium e a consequente sobrecarga mental, necessidade de outros espíritos se comunicarem, o tempo se esgotou, mas outras oportunidades surgirão. Então, todos esses são esclarecimentos interessantes para serem feitos para poder fazer a finalização daquele momento da mesa mediúnica. Então, é muito importante. E tudo isso, né, vai acontecer de maneira natural. A gente não precisa forçar nada. Tudo vai acontecendo de maneira natural. E o doutrinador, ele tem, se ele for escolhido para ser doutrinador, ele tem essas habilidades para lidar com essas situações de maneira bem tranquila. Beleza? Vamos, então, para o tema 4.
Atendimento aos espíritos sofredores. Esse é o tema 4 do módulo 3. Os espíritos necessitados de auxílio integram uma vasta categoria de enfermos. Ignoram a própria desencarnação, muitas vezes, perseguidores ou obsessores de encarnados e desencarnados. Há enorme diversidade de carência espiritual. Cada atendimento tem seu próprio contexto. Tem muitos espíritos que vêm que não entenderam ainda que desencarnaram, que eles acham que as pessoas estão ignorando ele vai ficando com mais ressentimento, com mais raiva, com mais mágoa, porque ele acha que as pessoas estão ali ignorando de alguma forma a existência dele, não estão retribuindo, né, a ele a atenção que ele sempre dispensou a vida inteira. Então ele vai ficando cada vez mais sofrido com isso, porque ele não entende que ele desencarnou. Ele quer ir aos lugares, ele vai aos lugares e as pessoas não respondem, fingem que não veem, mas não é, na verdade, que as pessoas não estão fingindo, elas não estão vendo efetivamente, né? Então, existem várias categorias de espíritos enfermos que precisam ser atendidos aí na mesa mediúnica. Vamos lá. Os espíritos necessitados de auxílio apresentam uma necessidade intrínseca de desabafar. O momento em que eles percebem que eles estão ali, em que as pessoas estão o ouvindo, ele começa a falar, ele quer falar. E ele quer falar tudo. Ele quer falar tudo que ele puder. Porque é o momento de ele, então, finalmente ser ouvido, depois de muito tempo de as pessoas terem ignorado a presença dele. Então, fornece alívio para o espírito que sofre, para o médium fornece elementos para auxiliar com o acerto. É uma catarse que acontece. Há muito, eu até acho que já comentei com vocês também, uma certa vez recebemos o espírito de um escravo que precisava construir um muro. E ele estava construindo aquele muro há mais de 200 anos. E ele tinha que construir um muro, porque ele não podia parar de construir um muro, porque senão ele ia ser castigado. E ele não queria ser castigado. Então, o que a gente deduziu? Que ele morreu no momento da construção do muro, ele não aguentou e desencarnou pelo cansaço, pela exaustão, pela fadiga mesmo, pela falta de alimentação, e não percebeu, e continuou construindo um muro. E ele já estava há 200 anos fazendo aquele trabalho. Então, para fazer com que ele compreendesse que ele não precisava mais ter medo, que ele não precisava mais ficar construindo aquele muro, que aquele momento já tinha passado, que agora ele podia ter um outro momento de vida. E aí, assim, geralmente a gente tem a ajuda da espiritualidade superior, que traz um parente, um amigo, um filho, uma esposa, um pai, uma mãe, para poder aclarar para ele, né? Ajudar a aclarar que aquele momento já passou, que ele agora pode viver em outras situações de vida, ele não precisa mais construir o muro. Outros, né, chegaram num momento de suicídio. Eles ficavam num looping temporal presos no momento do suicídio. Por exemplo, se jogou de um prédio. Então, eles pensavam sempre no momento que estava se jogando do prédio. E aquele momento ia se repetindo sempre. Ele sempre se jogava. Mas ele não conseguia entender que ele já tinha desencarnado. Uma outra vez, nós encontramos um navio naufragado e as pessoas ainda no mar se afogando. Elas já estavam desencarnadas há muito tempo e os espíritos continuavam presos ali naquele looping temporal de afogamento. Então, existem muitas situações. E o espírito fica naquele sofrimento durante muitos anos terrestres. E na hora que ele finalmente consegue falar, ele quer falar muito, né? Então, há espíritos sofredores que demonstram manter fortes vinculações às sensações do plano físico, a vida que tiveram, as pessoas que amaram, as doenças de que padeciam. Outros morrem em hospitais também, né? E não conseguem entender que aconteceu ali a passagem já. Então, está lá no hospital, ainda está sofrendo no hospital, ainda fica lá com os aparelhos ligados e fica naquele sofrimento, sentindo aquela dor desesperada que ele sentiu na hora do desencarne. Então, assim, são muitas situações.
Outros, por exemplo, têm uma gripe, tem uma complicação com a gripe, e aquilo para eles não é uma coisa tão séria, né? Então, tipo, uma pequena gripe, e eles morrem por causa, sei lá, de uma pneumonia, qualquer coisa, uma complicação dessa gripe, e para eles ficam gripados o resto da vida e não entendem por que as pessoas não estão mais falando com eles. Então, assim, é uma situação bem, bem difícil, porque eles não entendem que eles já partiram, né? Eles pensam que eles ainda estão vivenciando aquela situação. Realmente eles ficam presos no looping temporal daquela situação e não conseguem sair dali. E quando vão para a mesa mediúnica, eles finalmente têm o esclarecimento daquilo tudo. Uns ficam decepcionados, outros demoram a entender, outros não querem aceitar. Mas a gente sempre o doutrinador precisa sempre trabalhar nesse sentido para poder levar esse espírito à compreensão de tudo isso e aceitar essa ida para o mundo espiritual. Trabalhadores da mediunidade devem ficar atentos à manifestação de certos espíritos mentirosos e levianos, que costumam semear discórdia e discussões entre os participantes da reunião mediúnica. Enganadores, hipócritas, orgulhosos, pseudo-sábios. Assim como uma gota de veneno compromete um debalde inteiro, também a mentira, por menor que seja, estraga toda a nossa vida. Pois bem, passai-lhes os sintomas pelo crivo da razão e do bom senso, e vede o que restará. Então, assim, isso, na verdade, nunca aconteceu em nenhuma mesa mediúnica que eu trabalhei e nem em que eu fui doutrinadora, né? Esses espíritos enganadores, hipócritas, orgulhosos, pseudo-sábios, espíritos brincalhões que vieram para semear discórdia na mesa, isso nunca aconteceu comigo, mas isso pode acontecer. Por isso que é muito importante a gente estar sempre em oração, que todos os médiuns estejam ali trabalhando na mesa numa mesma sintonia, na sintonia do amor, na sintonia da doação, né, de saber de que está a serviço, na sintonia da caridade, para poder se colocar à disposição da espiritualidade superior e não deixar com que nada disso aconteça. Ocorreu uma vez, numa mesa em que eu administrava, de uma pessoa, ser aquele médium que a gente comenta, que é um médium completo, né, que tem todas as percepções mediúnicas abertas, acho que ele só não tinha psicografia. Mas ele não estava preparado para a mesa mediúnica, e estava lá. Né? Então, assim, muitas vezes eu percebia que as mensagens que ele estava passando estavam sendo burladas, sabe? Elas não estavam sendo totalmente transmitidas como a espiritualidade gostaria. Mas rapidamente, como a gente viu que acontece, a própria espiritualidade superior, sem eu precisar falar nada, foi afastando, até que ele se afastou totalmente aí do grupo. Mas, assim, espíritos brincalhões não entraram, não. Não nas mesas que eu trabalhei, nem como contribuinte, médium contribuinte, nem como doutrinadora. Mas, assim, a empáfia de alguns é muito grande, né? Tem uns que trabalham no umbral como chefe de legiões e não querem largar aquele trabalho de jeito nenhum, porque eles acham aquilo muito importante para a vida deles. Então, a gente precisa, como doutrinador, ter bastante firmeza, doçura e firmeza ao mesmo tempo para lidar com esse tipo de espírito aí. Em certos grupos mediúnicos em que o estudo é deficitário, surgem comunicações mediúnicas supostamente atribuídas a espíritos que desencarnaram na infância. Esse tipo de comunicação mediúnica contraria orientações espíritas sérias. Os espíritos desencarnados na infância são atendidos por entidades esclarecidas, que os conduzem para instituições especializadas existentes no plano espiritual, até que o perispírito de cada um retorne à forma adulta. Então, só que nós já recebemos comunicação mediúnica de criança em mesas mediúnicas, sim. Crianças que, por exemplo, morreram no incêndio e não tinham entendido ainda tudo aquilo, estavam presas ali ao redor da mãe, e a mãe já não estava mais. Foram pouquíssimas, mas nós já recebemos, sim. E
enfim, é mais difícil de acontecer. Se acontecer, o doutrinador pede inspiração da espiritualidade superior para saber conduzir aquilo com bastante calma e leveza. Algo que já deveria ter sido superado nas reuniões mediúnicas de respeito a certas manifestações de espíritos que simulam falas de pretos velhos, índios e caboclos. Então, assim, isso aí é um tema bastante polêmico. Eu até enviei para vocês um videozinho falando sobre essa questão, né, dessas entidades, né, que geralmente elas convivem dentro da Umbanda, né? Tem muitos centros espíritas que ainda têm muito preconceito com relação a isso, mas não é necessário todo esse preconceito. Algumas entidades, elas se apresentam dessa forma, falando como um preto velho, falando num linguajar, só que nós, enquanto médios, que estamos recebendo aquela entidade, a gente pode trabalhar isso, né? Ouvir de um jeito e falar de outro, não tem problema nenhum. Não precisa falar, o que ele está dizendo aqui é isso, não precisa falar exatamente como a entidade fala, a gente não precisa reproduzir o que ela fala. A gente pode falar normalmente, reproduzindo, escuta e fala com a nossa própria voz, com o nosso próprio linguajar, uma palavra ou outra pode sair daquele jeito. A gente não pode menosprezar essas entidades, mas a gente não precisa fazer exatamente atuar como elas estão atuando. Assim como quando a gente recebe qualquer espírito, a gente precisa ter sempre esse cuidado de trabalhar as falas desse espírito sem distorcer, mas, por exemplo, se o espírito chegar falando um monte de palavrões, a gente não vai repetir, né? Então, a mesma coisa com essas entidades de preto velho, de índios e caboclos, que são muito importantes, às vezes elas trazem mensagens muito lindas e muito ricas, mas a gente não precisa falar como eles, sim? A gente pode falar com a nossa própria voz e com o nosso próprio jeito de falar. É preciso considerar que os espíritos não transmitem a mensagem por meio de palavras articuladas, mas por imagens que, ao serem captadas e decodificadas pelo cérebro, se exprimirão na língua que todos entendem e na forma usual de as pessoas se expressarem. É isso, a gente faz essa tradução mental, né? Mesmo que a gente não veja essas imagens são captadas e elas passam pelo nosso cérebro de uma maneira como se fosse uma palavra, né? E muitas vezes a gente ouve mesmo na nossa mente, através da intuição, aquilo que o espírito quer dizer para a gente. Então a gente não precisa reproduzir as palavras do jeito que elas são ditas para a gente. A gente pode trabalhar isso com o nosso próprio vocabulário, com a nossa própria voz, né? Quanto mais as pessoas têm uma ideia diferente, mas quanto mais consciente o espírito, o médium, mais ele tem tranquilidade de trabalhar dessa forma, né? A gente não precisa enveredar por aquilo que o espírito quer que a gente fale daquele jeito. Eles nem querem, eles só estão transmitindo a mensagem mesmo. Qualquer que seja o grau ou tipo de sofrimento apresentado pelo espírito comunicante, o grupo precisa necessariamente aprender a se preparar para atendê-lo, suprindo os pontos fracos existentes na equipe, né? É muito importante essa consciência de equipe para que tudo saia de uma maneira bem coordenada. A gente precisa trabalhar na perspectiva de que todo mundo é importante, que cada um que está ali porque foi escolhido pela espiritualidade superior, porque se ofereceu, e quando o trabalhador está pronto, o trabalho aparece. Então, o trabalho foi colocado para ele, ele disse sim, e todos são importantes dentro desse contexto. E precisam ter harmonia para trabalhar. A harmonia se encontra através da oração. Então, orai e vigiai. Na mesa mediúnica, isso também funciona. Vamos, então, para o módulo 5. Atendimento aos espíritos que sofrem 2. Atendimento a espíritos que apresentam graves perturbações espirituais, perseguidores e obsessores endurecidos, espíritos suicidas, espíritos portadores de grave desarmonia espiritual. Todos eles podem ser, sim, atendidos numa mesa mediúnica. Por isso a gente precisa estar bem harmonizado, bem em paz, para poder lidar com eles.
Espíritos portadores de graves desarmonias espirituais apresentam significativa perturbação aos que são mais ignorantes do que maus, mas aos que são endurecidos e rebeldes, são os perseguidores. Muitos revelam lesões deformantes do perispírito, de maior ou menor gravidade. No livro Seara dos Espíritos, André Luiz os denomina de irmãos problema. Então, assim, a gente não sabe a gravidade da deformação desse espírito. No livro Evolução em Dois Mundos, no capítulo 15, que foi o capítulo que eu acabei de estudar, ele fala de espíritos que eles ficam tão focados na obsessão que eles vão perdendo a forma humana e vão ganhando uma forma ovoide, e que essa forma ovoide ela se fixa no perispírito daquele a quem ele obsedia. Então, eles têm uma deformação enorme no perispírito deles, porque eles se transformaram em espíritos ovoides. E esses espíritos precisam ser resgatados, assim como todos os outros. Então, as lesões deles são de deformação gravíssima do perispírito, nesse caso do espírito ovoide. Então, ali, o trabalho tem que ser muito, muito, muito elaborado. Muitas vezes, o perispírito vem com esses espíritos ovoides grudadinhos, e aí esse perispírito que ainda tem a forma humana vai ser enviado para a espiritualidade superior, para a colônia, para o planeta de transição, e lá é que vai ser feito esse trabalho de separação do espírito ovoide do perispírito do outro. Pode ser mais de um ovoide. Isso está lá no capítulo 15 de Evolução em Dois Mundos, que é o livro que eu estudo todas as sextas-feiras e que também está disponível lá no meu canal. Se vocês que tiverem curiosidade de falar sobre isso, né? Espíritos vampirizadores e que têm formas ovoides aí também. E existem todos os tipos de deformação, né? Às vezes um espírito fica tanto tempo no umbral, sendo tão perseguido, maltratado, que ele vai ganhando formas diferenciadas, formas monstruosas mesmo. Então, assim, depende muito do grau de ignorância desse espírito, né? Agora, essa forma, ela é transitória, porque se o espírito compreender o bem, ele vai se modificando, e ele vai tendo oportunidade de reencarnação para se modificar cada vez mais. Então, são escolhas, porque a gente sempre tem que lembrar que tudo parte do livre-arbítrio, até mesmo com os espíritos desencarnados. Qual a diferença? Eles são pessoas iguais a nós, que só não têm o corpo físico, mas são pessoas iguais a nós. Nós, quando estamos lá, do lado de lá, né, sem o corpo físico, somos iguaizinhos a eles. Aí, os nossos medos, as nossas angústias é que vão nos levar a caminhos que podem ser parecidos com deles ou não. Aí que a gente vai saber isso quando a gente estiver desse outro lado aí e conseguir trabalhar as coisas de uma maneira A, B ou C. Né? Então, é isso. Então, existem esses espíritos aí bem rebeldes, bem endurecidos, espíritos que são chefes de legiões no umbral, por exemplo, e que são resgatados. Quando esses espíritos, chefes de legiões do umbral, são resgatados, geralmente aquela legião a qual ele persegue e domina, muitos deles são liberados juntamente a ele. Então, por isso que é interessante quando vem um chefe de legião, né, e consegue ser encaminhado. Outro pode tomar o lugar dele? Pode, mas muitos também podem se libertar junto com ele daquela vida de escravidão, né, porque é uma escravidão mútua. Ele, como chefe ali daquela legião, no umbral, se mantendo na posição de chefe, está escravo da posição. E os outros que o seguem estão escravos daquele mando dele sobre tudo que tem que ser feito, né? Então, existem aí várias desarmonias muito graves mesmo. Espíritos portadores de graves desarmonias espirituais. Os fixados nas enfermidades que tiveram quando encarnados. Então, muitas vezes eles não conseguem se livrar da dor. Por exemplo, levar uma coronhada na nuca e aquilo gerou uma dor profunda. Aquela dor vai ficar se mantendo ali.
muitos médiuns puxam essa dor para o corpo físico, o que vai gerar dor no corpo físico do médium. Isso a gente também precisa trabalhar. A gente não precisa sentir as dores do espírito. A gente precisa só descrever essa dor, sim? Trabalhar nesse sentido de o que é meu, o que é do outro é do outro. Eu estou aqui para beneficiá-lo, mas não estou aqui para me prejudicar também. Eu não preciso me prejudicar no atendimento mediúnico. Isso tem que ficar muito claro para a gente. Então, eles têm lá aquela dor física, então, sei lá, um ataque do coração, sente aquela dor no coração, uma facada, ele fica com aquela facada na mente, um tiro, um câncer, e aquela dor vai reverberando, e ele não consegue se livrar dela, mesmo depois de desencarnado. Os que tiveram morte súbita ou violenta, né, com tiro, com, sei lá, um acidente de carro, de moto. Os que são mantidos sob controle de certas entidades localizadas no além, como eu falei, né, tem um espírito dominante, que é o chefe lá dessas entidades que estão, por exemplo, no umbral, e aqueles que são dominados por ele. Então, eles são mantidos sob o controle dessas entidades. São esses que fazem os serviços, os trabalhos, né, que a gente vê muito falar aí. Os em processo de zoantropia, ou seja, se transformando mesmo em formas monstruosas, formas de animais, né? Existe isso, e em processo de ovoidização, esse que eu falei para vocês, que está lá no capítulo 15, por exemplo, do livro Evolução dos Mundos. Aí no livro de Libertação ele vai falar sobre tudo isso também. André Luiz, ele esclarece muitas coisas importantes para a gente, né, através dos livros que ele enviou para o Chico Xavier. Perseguidores e obsessores endurecidos. Na escala espírita, Allan Kardec os denomina de espíritos impuros. Sofrem, ainda que não admitam, e ao mesmo tempo fazem sofrer. Aqueles espíritos que vão perseguir o outro por alguma coisa que ele tenha, que ele acha que ele tenha sofrido numa vida anterior e fica perseguindo, esses aí podem virar ovoides, né? Se essa obsessão por vingança for muito grande com um espírito que ele acha que o prejudicou, que tenha realmente prejudicado ou não, enfim, pode ser que ele vire aí um ovoide mais para frente, de tamanha a fixação naquele pensamento, né? Se comprazem no mal e ficam satisfeitos quando encontram ocasião de praticá-lo. Podem ter ou não ligações pretéritas com o encarnado que obsediam, predadores que agem sob o impulso da vingança e do ódio, inflexíveis e escassa manifestação de piedade. Então, são espíritos ainda muito ignorantes do bem, muito ignorantes, não conseguem perceber o bem, e estão ali realmente fazer aquele mal para o outro traz satisfação, traz uma sensação de satisfação para eles. Então, isso para eles é muito, muito importante. Perseguidores e obsessores endurecidos. Caso o espírito permaneça irredutível, depois de todas as tentativas de auxílio, o doutrinador, que se mantém em sintonia com os benfeitores espirituais, pode propor-lhe intuitivamente rever os acontecimentos à época em que eles ocorreram. Muitas vezes a espiritualidade superior abre telas para mostrar a vida anterior a esse espírito. E ainda abre uma tela de uma vida anterior àquela vida, para ele ver como que ele era, o que ele estava fazendo e como ele também fez mal para essa outra pessoa. Então, a espiritualidade vai abrindo as telas na mente dele. Lembra que a gente viu sobre essas telas, aí, sobre os aparelhos mediúnicos que a espiritualidade superior usa, né? A gente viu isso em umas reuniões anteriores nossas. Então, ele abre essas telas para que o espírito visualize efetivamente o que aconteceu em vidas anteriores. O quanto ele já foi bacana, o quanto ele já foi bonito, o quanto ele já foi uma pessoa que era interessante, que todo mundo gostava, e por que agora ele se transformou naquela pessoa que ele está, né, se colocando ali.
na verdade, tudo isso ainda estava muito dentro dele, interiorizado. E ali ele deixou algum sentimento negativo transbordar e reafirmou tudo aquilo que já estava ali borbulhando dentro dele. Aí a gente tem algumas obras, né, nos domínios da mediunidade, que a gente estuda toda terça-feira aqui, através do Facebook do Centro Espírita Paulo de Tarso. Os capítulos anteriores estudados estão tanto no YouTube do Centro Espírita quanto no meu, quem tiver interesse em ver. Nesse livro, André Luiz vai explicando todas as nossas capacidades mediúnicas e de que maneiras elas são usadas na mesa mediúnica. É um livro muito interessante. Desobsessão, também um livro muito interessante, enviado a Chico Xavier, também por André Luiz, Ação e Reação. Então, são todos esses livros que falam sobre essa questão, né, da obsessão, da mediunidade, de tudo isso. E os espíritos suicidas, né? Genericamente, todos os suicidas são vítimas do próprio engano na tentativa de fugirem das aflições. Suicidas inconscientes são os que cometeram abusos contra si mesmos e anteciparam a desencarnação. Aí a gente volta lá no nosso lar e André Luiz descreve a sua desencarnação e explica por que ele foi chamado de suicida quando ele chegou ao umbral, né? Porque com todos os sentimentos, todas as negativos, aqueles sentimentos tóxicos foram corroendo o organismo dele de modo a ele desencarnar por um câncer. Então, muitos de nós somos suicidas inconscientes e não percebemos, justamente porque somos inconscientes. Então, é necessário que a gente faça uma análise de nós mesmos para percebermos se isso está acontecendo na nossa vida. Se a gente está fazendo isso com a gente mesmo. Porque senão a gente perde aí uma encarnação de bobeira, né? Porque isso não é necessário. Todas as provas, todas as coisas pelas quais passamos, nós já sabíamos. Nós já sabíamos. E nós dissemos, eu dou conta. E agora? Se a gente não está dando conta, a gente precisa, então, entrar no orar e vigiar. Uma meditação, uma boa leitura, uma música edificante, são também tipos de oração. E os suicidas conscientes ou diretos são que planejaram e executaram a destruição do próprio corpo físico, imensamente infelizes, presos a remorsos tiranizantes. São aqueles, então, que se enforcam, né? Que se jogam de algum lugar, que se jogam na frente de um carro, que tomam veneno, que tomam uma quantidade excessiva de remédios, enfim, que planejam aí o desencarne e obtêm sucesso, porque muitos planejam desencarne, tentam, né, o suicídio e fracassam naquela tentativa e ainda adquirem aí uma série de doenças e de limitações para o próprio corpo. Claro que esses espíritos vão ser socorridos também. A partir do momento, assim como André Luiz mostrou, ele era um suicida inconsciente, quando ele pediu ajuda, a ajuda veio. É só a gente ter essa humildade de coração de reconhecer que a gente está precisando aí, né, dessa ajuda. E os conscientes também. Apesar de muitas vezes eles se acharem indignos, eles são dignos também. Né? Eles passaram por aquela experiência, uma experiência infeliz, que vai trazer muito sofrimento, mas são seres que merecedores de toda a atenção da espiritualidade superior, assim como todos os outros desencarnados. Quando eles aparecem numa mesa mediúnica, geralmente os conscientes ficam, como eu disse para vocês aí no início, naquele looping temporal, presos ao momento do suicídio, vivenciando aquela cena muitas vezes, infinitas vezes, até serem resgatados aí por algum sentimento que eles têm de pedir ajuda, de alguma forma, ou de alguma oração que os toque e eles façam com que eles tenham consciência daquilo que está acontecendo com eles. Então, pessoal, por hoje foi isso, né? Nós vimos aí mais 3 temas, né, desse módulo. Eu espero que eu tenha sido clara, que eu possa ter passado informações importantes para todos vocês, para poder contribuir sempre aí com o aprendizado
com a nossa intimidade, com essa capacidade que nos é inata e que nos foi dada por Deus. Gratidão a todos, gratidão a Deus por essa capacidade maravilhosa. Vamos pedir a Ele que a gente possa saber utilizá-la da melhor forma possível, em nosso benefício e em benefício daqueles que estão ao nosso redor. Gratidão. Namastê. Até semana que vem. Para quem está seguindo o curso, até amanhã. Beijo no coração. Tchau, tchau.